O envelope velho escorregou das mãos trêmulas da filha de Ana durante o jantar de Natal em Porto. Dentro dele, cartas de amor que Ana pensou ter destruído anos atrás. De repente, os olhos de todos os familiares se voltaram para ela e o marido gritou: "O que é isso? Você mentiu para mim todo esse tempo?" Ana sentiu o coração parar. A sala, decorada com luzes festivas e o cheiro de bacalhau assado que a mãe preparava todos os anos, de repente tornou-se um tribunal frio. "Mãe, o que são essas cartas?" "São de uma mulher chamada Sofia?" perguntou Clara, a filha de 14 anos, com a voz inocente mas já carregada de curiosidade que cortava como faca. Ana não conseguia falar. O ar parecia ter sido sugado do quarto. Pedro, o marido, levantou-se devagar, o rosto vermelho de fúria contida, enquanto o pai de Ana, sentado à cabeceira da mesa como sempre fazia, batia com o punho na madeira antiga. "Explica-te, filha." "Agora." Ana baixou os olhos para as folhas amareladas que Clara ainda segurava. As palavras escritas há 15 anos saltavam-lhe à vista: "Meu amor, não consigo viver sem ti." Era a letra de Sofia. O passado que ela enterrara tão fundo, convencida de que o tempo apagara, acabara de explodir no meio da família que ela tentara proteger a todo custo. Enquanto o silêncio se transformava em murmúrios acusadores, Ana sentiu o corpo tremer. Lembrou-se, como se fosse ontem, do dia em que tudo começara, numa tarde quente de setembro em Lisboa. Ela tinha 20 anos, acabara de entrar na Faculdade de Direito e Sofia aparecera na aula de Constitucional com um sorriso fácil e olhos castanhos que pareciam ver tudo. Sentaram-se lado a lado por acaso. "Tu és de Porto, não és?" "Eu sou de Lisboa, mas adoro o Douro", disse Sofia no intervalo, estendendo a mão. Ana aceitou o cumprimento e sentiu algo estranho, uma corrente que nunca experimentara com nenhum rapaz. As conversas estenderam-se. Caminhadas à beira do Tejo, cafés na Praça do Comércio, confidências até de madrugada no quarto da residência. "Tu és diferente, Ana. Fazes-me sentir viva", sussurrou Sofia uma noite, enquanto o rio brilhava ao luar. Ana corou, mas não negou. Pela primeira vez na vida sentia que o mundo fazia sentido. A família em Porto, porém, era outra história. O pai, dono de uma pequena adega que lutava para sobreviver, telefonava todas as semanas: "O negócio precisa de estabilidade, filha. Há procedimentos legais que só um casamento resolve." Ana ria-se ao telefone, mas o riso era forçado. Sofia notava. "Não deixes que te apaguem, Ana." Mas o envelope que chegou um dia mudou tudo. O tio distante morrera e deixara a herança condicionada a uma união estável que salvasse a empresa familiar da falência. O pai ligou em pânico: "Tu tens de casar com o Pedro, filho do nosso sócio. É só formalidade, mas é a única saída." Ana chorou naquela noite no quarto da residência. Sofia abraçou-a: "Vamos fugir juntas." Mas Ana não conseguiu. O medo de perder a família, de ver o pai doente, de ser apontada na cidade como a rapariga que não cumpre o dever foi mais forte. "Desculpa, Sofia. Não posso." A carta que escreveu então era a mesma que agora Clara segurava. E o jantar de Natal, 15 anos depois, transformara-se no julgamento que Ana sempre soubera que chegaria. Ana fechou os olhos no meio do caos da sala e o tempo voltou atrás outra vez. As semanas depois daquela carta foram um inferno silencioso. Sofia parou de atender os telefonemas. Ana regressou a Porto nos fins de semana, fingindo que tudo estava normal. O pai organizava jantares com a família do Pedro, falando de procedimentos como se fosse um contrato de negócios. "É para o bem de todos, Ana. Tu és inteligente, vais perceber." A mãe chorava baixinho na cozinha: "As pessoas falam, filha. Se souberem que andavas com bem, tu sabes." Ana não respondia. Casou-se numa igreja pequena de Vila Nova de Gaia num dia chuvoso de primavera. O vestido branco pesava como chumbo. Pedro sorria ao lado dela, orgulhoso, sem fazer ideia do vazio que a noiva carregava. Sofia não apareceu, claro. Ana soube mais tarde que ela partira para Londres estudar arte, cortando todos os laços.
A vida de casada começou como um teatro bem ensaiado. Mudaram para um apartamento em Matosinhos, perto da praia. Pedro trabalhava na adega, Ana terminou o curso à distância e arranjou emprego num escritório de advogados em Porto. À noite, deitada ao lado do marido que roncava tranquilo, Ana revia mentalmente cada beijo que dera a Sofia na residência. Foi só uma fase, repetia para si mesma como um mantra. Mas o corpo lembrava. Quando Clara nasceu, 2 anos depois, Ana pensou que a maternidade preencheria o buraco. Segurou a filha ao peito e chorou, não de felicidade pura, mas de alívio misturado com culpa. Agora sou mãe. Agora sou normal. Pedro estava radiante. A família celebrava. O pai dizia, vês? Tudo se resolveu. Mas as cartas de Sofia, que Ana nunca conseguira queimar completamente, ficavam escondidas numa caixa de sapatos no fundo do armário. De vez em quando Pedro viajava para feiras de vinhos, Ana abria a caixa e lia uma ou duas. As lágrimas vinham, mas ela fechava tudo outra vez. Os anos passaram assim, numa rotina de escola da Clara, jantares de domingo, missa na igreja de Santo Ildefonso. Ana sorria nas fotografias de família, mas por dentro carregava o peso de uma mentira que crescia. Até que, há 6 meses, Sofia regressara a Portugal. Ana soubera pelo Facebook um post discreto, de volta a casa depois de 15 anos. Não contactara. Mas o destino, ou o acaso, preparava o encontro. No dia do jantar de Natal, quando Clara encontrou a caixa por acaso ao procurar enfeites antigos, Ana soube que o teatro chegara ao fim. Os gritos na sala aumentavam. Tu eras lésbica e casaste comigo por dinheiro? Berrou Pedro. O pai levantou-se, vergonha para a família toda. Ana apenas murmurou, eu tentei proteger-vos. Mas ninguém ouvia. O passado acabara de invadir o presente com força total. A discussão prolongou-se até de madrugada. Pedro saiu de casa batendo a porta, dizendo que precisava de ar. O pai de Ana ordenou que ela se explicasse no dia seguinte. A mãe limitou-se a chorar no canto. Clara subiu para o quarto sem dizer palavra. Ana ficou sozinha na sala, com as cartas espalhadas na mesa como provas de um crime. O sono não veio. Em vez disso, vieram mais memórias. O dia do casamento voltou-lhe nítido, o padre a falar de união perante Deus, Pedro a colocar a aliança, ela a sorrir mecanicamente enquanto o coração gritava por Sofia. A lua de mel em Alentejo fora educada, sem paixão. Ana inventava dores de cabeça. Pedro respeitava, achando que era timidez. Quando engravidou, todos celebraram. Um filho cimenta o casamento, dizia a sogra. Clara nasceu saudável, de olhos castanhos como os da mãe. Ana dedicou-se à filha com uma ferocidade que escondia o vazio. Levava-a à escola, fazia bolos, contava histórias. Mas à noite, quando a casa dormia, o telefone vibrava às vezes com números desconhecidos. Ana nunca atendia. Sabia que podia ser Sofia. Os anos de silêncio foram construídos assim, pequenas mentiras diárias, sorrisos falsos em festas de família, missas onde rezava por perdão que não sabia se merecia. A comunidade de Porto era pequena. Vizinhos comentavam, Ana Mendes casou bem, olha que sorte. Ninguém suspeitava. Até agora. Na manhã seguinte ao Natal, o telefone não parava. Tias, primos, amigos da igreja queriam entender. Pedro voltou à tarde, olhos inchados. Quero o divórcio. E a guarda da Clara. Ana sentiu o chão abrir. Ela é minha filha também. Mas o marido já não olhava para ela da mesma forma. Tu nunca me amaste. Foste obrigada por causa da herança. Eu fui só um procedimento. As palavras doíam porque eram verdade. Ana tentou explicar a pressão do pai, o medo de perder tudo, o amor que negara por dever. Pedro riu amargo. Dever? Tu destruíste a nossa vida por um capricho de juventude. A discussão subiu de tom. Clara ouviu tudo da escada. Mãe, tu gostavas de mulheres?
A pergunta inocente da filha foi o golpe final. Ana não conseguiu mentir mais. Sim, filha. Mas tentei ser o que todos esperavam. Clara correu para o quarto. O pai de Ana telefonou: vais perder a herança se o divórcio for público. Pensa no que fizeste. Ana sentou-se no sofá, sozinha, e pela primeira vez em 15 anos chorou sem parar. O segredo que protegera a família agora destruía-a. E no meio da dor, um nome voltava: Sofia. Talvez fosse a altura de enfrentar o que fugira. Os dias seguintes foram um turbilhão de confrontos. A notícia espalhou-se pela cidade como fogo em palha seca. Na mercearia da esquina, as conversas paravam quando Ana entrava. Na escola de Clara, algumas mães mudaram de passeio. É uma vergonha para a igreja, ouviu Ana no café onde costumava tomar o pequeno almoço. Pedro pediu a separação oficial, exigindo que Ana saísse de casa. A menina fica comigo até decidirmos. Ana arranjou um pequeno apartamento em Gaia, perto do rio. Levava apenas uma mala e a caixa das cartas. Sentada no chão vazio, releu todas. Cada palavra de Sofia era uma facada: tu mereces ser feliz sem medo. O pai apareceu uma tarde, rosto duro. Tu traíste-nos a todos. A empresa está a sofrer com os boatos. Ana olhou para ele: eu casei como pediste. Dei-vos a herança. O que mais queriam? O pai baixou os olhos pela primeira vez na vida. Não era para ser assim. Mas não pediu perdão. Ana marcou encontro com uma advogada. A luta pela guarda de Clara começou. Ao mesmo tempo, o telefone tocou. Número desconhecido. Ana? Sou eu, Sofia. Soube do que aconteceu. Estou em Lisboa. Queres falar? A voz era a mesma de sempre. Ana hesitou, mas disse sim. Encontraram-se numa esplanada junto ao Tejo, como nos velhos tempos. Sofia estava mais madura, cabelo curto, olhar sereno. Não vim para te acusar, disse logo. Vim porque nunca deixei de te amar. Ana sentiu as lágrimas subirem. Eu destruí tudo, Sofia. Por medo. Conversaram horas. Sofia contara a sua vida em Londres, exposições, relacionamentos que não duravam, o regresso para cuidar da mãe doente. Sempre soube que o teu coração estava preso aqui. Ana falou da culpa, do casamento sem amor, da filha que agora olhava com desconfiança. Não sei se mereço perdão. Sofia segurou-lhe a mão por cima da mesa. Mereces tentar. Mas o reencontro não foi só doce. No dia seguinte, Pedro soube e explodiu ao telefone. Agora vais viver com ela? Depois de me usares? Clara, ao ouvir, chorou. Tu preferes ela a mim? Ana sentiu-se dividida entre o passado que renascia e o presente que desmoronava. A comunidade não perdoava. Mensagens anónimas chegavam: Deus não aprova. A mãe telefonou uma vez: volta para casa, filha. Esquece essa loucura. Ana recusou. Pela primeira vez, escolhia a si própria. Mas o caminho estava cheio de espinhos. As semanas transformaram-se em meses de batalhas diárias. A audiência de guarda foi dura. Pedro argumentava que Ana não era exemplo para Clara. O juiz ouvia atento. Ana apresentou provas de estabilidade no novo emprego, cartas de amigos que a apoiavam em silêncio. Sofia não compareceu, mas enviou uma declaração escrita. Ana é uma boa mãe. O amor não tira isso. Clara testemunhou, voz trêmula, quer ficar com a mãe também. O juiz decidiu partilha. Ana ganhou o direito de ter a filha metade do tempo. Mas a vitória sabia a cinza. Pedro deixou claro: nunca te perdoarei a mentira. A família cortou relações quase total. Só uma tia idosa mandava mensagens discretas: o coração sabe o que quer. Ana e Sofia começaram a ver-se mais. Passeios em Lisboa, jantares simples. Nada precipitado.
Vamos devagar, dizia Sofia. Desta vez sem fugas. Ana contava-lhe tudo, o medo que sentira aos 20, a pressão do pai, o vazio dos anos de casamento. Sofia ouvia sem julgar. Eu também sofri. Mas agora estamos aqui. Um dia, levaram Clara a um passeio no Douro. A menina ficou calada no início, mas depois perguntou a Sofia: Tu amas a minha mãe de verdade? Sofia sorriu, mais do que tudo. Clara não respondeu logo, mas à noite, em casa, abraçou Ana: Não quero perder-te. Foi o primeiro passo. Mas a culpa não desaparecia. Ana acordava à noite suando, sonhando com o pai doente, com Pedro sozinho. Eu causei tanto sofrimento. Sofia abraçava-a, o sofrimento já existia. Agora curamos. O confronto final veio num domingo. Ana foi a Porto falar com o pai. Encontrou-o na adega, sozinho. Pai, eu não escolhi magoar-vos. Escolhi sobreviver. O homem velho olhou para ela longamente. Eu forcei-te. Talvez tenha sido meu erro. Não foi perdão completo, mas foi o suficiente para Ana respirar. Voltou para casa com o coração mais leve. Sofia esperava-a com o jantar pronto. Pela primeira vez em anos, Ana sentiu que a família que construía era verdadeira. Os meses seguintes trouxeram paz lenta e dolorosa. Ana e Sofia mudaram-se juntas para um apartamento maior em Gaia, com quarto para Clara. A menina adaptava-se aos poucos, trazendo amigos novos que não julgavam. A herança acabou por ser dividida, o pai aceitou o divórcio sem mais escândalo. Pedro casou outra vez, mas mandava mensagens educadas sobre a filha. A comunidade de Porto ainda murmurava, mas Ana já não ouvia. Tinha aprendido que o julgamento alheio pesava menos que a verdade própria. Um ano depois do jantar de Natal fatídico, as três celebravam o Natal num pequeno apartamento decorado com luzes simples. Sofia cozinhava bacalhau como a mãe de Ana ensinara. Clara ria com uma história da escola. Ana olhou para elas e sentiu o peito cheio. A ferida do passado não desaparecera, mas cicatrizara. A negação que a marcara durante anos transformara-se em aceitação. Eu neguei o amor para proteger a família errada, pensou. Agora construo a certa. Sofia aproximou-se e beijou-lhe a testa. Estás bem? Ana sorriu pela primeira vez, sim. A vida continuou com pequenos desafios, olhares estranhos na rua, uma tia que ainda não aceitava, mas também com vitórias, Clara chamar Sofia de madrinha com naturalidade, o pai a enviar um postal de aniversário. Ana voltou a trabalhar como advogada, agora defendendo casos de famílias não tradicionais. A redenção não foi mágica, foi feita de dias difíceis, conversas honestas e lágrimas partilhadas. Mas chegou. E quando o ano novo chegou, Ana soube que o caminho valera a pena. Porque o amor verdadeiro, quando finalmente aceito, cura até as feridas mais profundas. Você acha que é correto negar o amor verdadeiro só para satisfazer as expectativas da família e da sociedade, ou o preço dessa negação é sempre demasiado alto?